Voltamos, vamos continuar a realizar as nossas questões de uroanálise para a gente passar por todo esse nosso conteúdo realizando questões para fixar bem tudo que a gente viu na teoria, durante a teoria. Na nossa teoria, a gente passou por todas as fases do exame de urina tipo 1 ou EAS, né? A gente pode chamar tanto de urina tipo 1 como de EAS. A gente passou pela fase 1, que é o exame físico, onde a gente vai mensurar aí e avaliar cor, aspecto, volume dessa urina. Aí depois disso a gente vai para a segunda fase, que é o nosso exame químico, que é aquele que a gente faz com as fitinhas reagentes, onde a gente avalia diversos parâmetros como pH, densidade, sangue, hemácias, urobilinogênio, bilirrubina, glicose, proteínas, corpos cetônicos, enfim, diversos parâmetros a gente pode analisar aí, leucócitos também, nesse nosso teste químico da urina. Depois disso, a gente vai para a terceira fase, que é a nossa sedimentoscopia. A gente vai centrifugar essa nossa amostra, tirar um pouquinho lá daquele sedimento, tirar uma gota do sedimento, colocar na lâmina, cobrir com a lamínula e levar ao microscópio. E aí sim a gente vai visualizar, né, todos os parâmetros ali que a gente pode encontrar nessa microscopia. Passamos aí na nossa teoria por todos esses parâmetros, falamos de cilindros, de cristais, de leucócitos, de hemácias, de outros interferentes que podem aparecer, como células epiteliais, hifas ou células leveduriformes, bactérias, muco, enfim, passamos por todos esses parâmetros fazendo uma teoria bem completa para você. E agora estamos passando aqui pelas questões para fechar esse nosso estudo, só consolidando aquilo que a gente viu na teoria e colocando em prática aqui com as questões para fixar bem esse nosso conteúdo. Então vamos lá continuar fazendo mais questões, mas antes de começar eu vou me apresentar para você que porventura não assistiu às outras aulas e ainda não me conhece. Meu nome é Adriana Marangon, eu sou professora aqui no Gran Cursos Online e também biomédica, e vamos continuar aqui passando pelas nossas questões de uroanálise. Joga nas questões aí para mim, por favor. Vamos lá, mais uma questão agora do CESP para a Fundação Universitária de Brasília, para a técnica em análises clínicas. No que se refere aos exames laboratoriais do sedimento urinário, julgue o item subsecutivo. Os cilindros hialinos mostram-se incolores nos sedimentos não corados e podem apresentar o índice de refringência semelhante ao da urina. Índice de refringência, gente, normalmente é transparência, tá? É transparência desse... Eu coloco como se fosse um papel, um jornal atrás da amostra e vejo se eu estou conseguindo ler, se eu não estou, se está transparente, se não está, se está turvo. Esse é o que a gente chama de índice de refringência, tá? E aí, esse nosso examinador, ele fala que os cilindros hialinos são incolores nos sedimentos não corados e podem apresentar aí o mesmo índice de refringência da urina. Gente, quando a gente fala de cilindros, na verdade, a gente fala o seguinte: a gente tem aí uma proteína que ela é chamada de proteína de... Vou lembrar como é que escreve. Tom Hosford, não sei como é, eu esqueci agora como é que escreve Hosford, mas é de Tom... Acho que é isso, Tom Hosford. E aí essa proteína é o que dá origem ao cilindro, seja cilindro hialino, seja qualquer tipo de cilindro. E o que é a diferença aqui que faz aí esse cilindro ser hialino, esse cilindro ser leucocitário, esse cilindro ser hemático, enfim, esse cilindro ser aí, qualquer uma variação de cilindro. Essas proteínas de Tom Hosford, elas são proteínas de um peso molecular alto, elas são proteínas grandes, né, de cadeia grande. E o que acontece? Elas não conseguem, elas não são solúveis ali na urina. E elas ficam aquelas cadeias de proteína ali na urina que não são dissolvidas. E aí formam esses cilindros. E esses cilindros, quando eu falo que o cilindro é hemático, quando o cilindro é leucocitário, quando o cilindro é bacteriano, quando o cilindro é hialino, nada mais é do que essa proteína de Tom Hosford que está emaranhada em alguma outra estrutura, formando o cilindro. Por exemplo, o cilindro hemático nada mais é do que essas proteínas de Tom Hosford, né, que é aquela cadeia de proteína ali, e aí as hemácias passam ali e ficam presas naquela cadeia de proteína, formando o cilindro hemático, que está cheio de hemácia presa ali nas fibras daquela proteína de Tom Hosford, que é uma proteína de cadeia longa, de cadeia grande. Então, ela é uma estrutura grande, ela também não é solúvel, então ela é uma estrutura grande que fica ali no meio da minha urina.
Tá? E o cilindro leucocitário? Da mesma forma, os leucócitos ficam emaranhados nas fibras daquela proteína, misturando ali das fibras daquela proteína, formando o cilindro leucocitário. E o cilindro bacteriano? Bactérias que porventura estejam presentes naquela amostra ficam emaranhadas ali nas fibras da proteína, formando o cilindro bacteriano. E assim por diante. E o cilindro hialino, gente, o que é um cilindro hialino? É um cilindro apenas dessa proteína de Thom Hosphor aqui, ó, que não tem nenhuma outra estrutura emaranhada aqui, e são esses cilindros hialinos, que tem apenas essas proteínas de Thom Hosphor aí, essas cadeias de proteínas formando essa estrutura que é cilíndrica. Essa estrutura da cadeia, ela fica mais ou menos formando um cilindro, assim, por isso que a gente chama de cilindro, tá? De proteínas, aí que esse cilindro, quando ele está só com a proteína, sem nenhuma outra estrutura ali emaranhada, a gente chama de cilindro hialino. E esses cilindros hialinos, eles são incolores, tá? E, óbvio, no sedimento não corado, né? Se eu corar o sedimento, aí ele vai ter alguma cor. Por isso que o examinador traz um sedimento não corado. Então, até aí está correto. E pode apresentar índice de refringência semelhante ao da urina, ok também, porque eles são, esses cilindros, essa proteína, ela é incolor, esse cilindro é incolor, então ele pode apresentar, sim, índice de refringência e de transparência semelhante ao da urina. Volta aqui para mim, por favor. Mas é muito importante a gente lembrar, quando a gente fala de cilindro, ter em mente que os cilindros nada mais são do que proteína de Thom Hosphor emaranhada com algum outro tipo celular aí, ou leucócitos, ou hemácias, ou células epiteliais, ou mesmo existem também os cilindros granulosos, que nada mais são do que os cilindros leucocitários, leucócitos, né, ficam aderidos ali nos cilindros, né, nas fibras da proteína de Thom Hosphor. E esses cilindros leucocitários, quando o leucócito se lisa, ele se degrada, o leucócito, todo mundo sabe que ele é uma célula granulosa, ele tem grânulos ali no citoplasma. Então, quando esse leucócito ele se degrada, ele sofre lise, esses grânulos são liberados. E aí, esse cilindro granuloso que a gente fala, nada mais é do que o cilindro que ele está ali emaranhado nele, estavam leucócitos emaranhados, os leucócitos foram lisados, ficou só os grânulos aí daquele citoplasma de leucócitos que foram liberados, emaranhados naquela proteína, que são o que a gente chama de cilindros granulosos. E esses cilindros granulosos nada mais são do que uma evolução do cilindro leucocitário. O cilindro leucocitário, ele primeiro é leucocitário, aí os leucócitos vão se degradando, né, sofrendo lise e viram cilindros granulosos, porque os leucócitos vão se lisar, liberar os grânulos aí que tem no seu citoplasma e virar, esses cilindros vão se transformar em cilindros granulosos, tá bom? E assim por diante. Então, esses cilindros nada mais são do que estruturas emaranhadas nessas proteínas de Thom Hosphor. Gravem isso que vocês vão levar para a prova e não vão errar mais essas questões sobre cilindros, tá bom? Então, a nossa alternativa aqui, a nossa assertiva está correta quando fala que os cilindros hialinos são incolores e tem refringência aí semelhante à da urina, porque nada mais é do que apenas essa proteína, sem nenhuma fibra, nenhuma célula, nada emaranhado nela ali, e essa proteína, na verdade, ela é incolor, por isso o cilindro se chama hialino, né? Hialino também quer dizer incolor, né? Então, o próprio nome já diz, tá bom? Então, mais uma questão, vamos lá. Mais uma questão da mesma prova de técnica em análises clínicas da FUB, do CESP, tá? Com relação aos exames laboratoriais de urina, julgue o item a seguir. Devido à presença de uratos ou fosfatos, a urina recém-emitida pode tornar-se turva. No entanto, essa turbidez também pode estar relacionada à leucocitúria e à hematúria ou ao excesso de células epiteliais ou bactérias. Gente, a turbidez de uma amostra de urina, ela pode estar relacionada a vários fatores. Volta aqui para mim, por favor. Ela pode estar relacionada a bactérias, tá? Porque as bactérias, quando elas estão presentes ali naquela amostra de urina, elas vão deixar a urina mais turva, né? Porque elas vão começar a metabolizar ali, né? Para poder quebrar nitrato e nitrito. Enfim, ter toda aquela metabolização, né? Para poder gerar substrato. E isso vai gerar essa turbidez na urina. Outro fator que pode gerar turbidez da urina é a presença de urato e fosfato. Por quê? Esses uratos e fosfatos, dependendo do pH da urina, eles vão precipitar e virar cristais. Quando a urina tem muito cristal, a urina fica turva. Esses cristais causam turbidez na urina também. Então, outro fator que pode gerar turbidez da urina. Por exemplo, presença de hematúria, presença de células epiteliais em excesso podem causar turbidez? Também podem. Por quê? Quando eu tenho muita hemácia,
essa urina vai ficar turva e além de ficar turva, ela vai ficar mais rosada, né? Aí, dependendo se tem hemoglobina ou hemácia, vai ficar mais rosada ou mais avermelhada. Então, também pode gerar turbidez pelo volume de células ali, principalmente quando eu tenho hematúria, que é a presença de células íntegras mesmo, hemácias íntegras ali naquela urina, que essa urina vai ficar turva. Agora, quando eu não tenho hemácia, quando eu tenho hemoglobinúria, que é a hemoglobina, né? Que é só a hemoglobina, que a hemácia já foi lisada e tem só hemoglobina, aí eu não vou ter turbidez, tá? A turbidez, ela é devido à presença da célula íntegra, da hemácia íntegra ali na urina, tá bom? E leucocitura, que é a mesma coisa, vou ter célula íntegra ali, vou ter leucócitos íntegros ali, isso pode gerar turbidez na minha amostra. Células epiteliais em excesso também, vou ter aquela célulazinha íntegra ali, então o volume de células pode causar essa turbidez. E assim por diante. Então, vários fatores podem causar turbidez da minha amostra, tá? Desde presença de fosfato e urato, que vão se precipitar e virar cristal, desde leucocitura, hematúria, excesso de células epiteliais, bactérias e assim por diante, tá bom? Então, a nossa assertiva, a nossa questão está corretíssima, tá? Corretíssima. Que aqui fala que devido à presença de uratos ou fosfatos, a urina pode tornar-se turva. No entanto, a turbidez também pode estar relacionada à leucocitura, hematúria ou excesso de bactérias ou células epiteliais. Isso aqui também está correto, que é o que eu acabei de explicar. Pegaram? Entenderam? Então vamos para mais uma questão. Com relação aos exames laboratoriais de urina, julgue o item a seguir. Continuando ainda na mesma prova do CESP, da FUB, Fundação Universidade de Brasília, para técnico em laboratório. Com relação aos exames laboratoriais de urina, julgue o item a seguir. A coloração normal da urina é amarelo claro. No entanto, devido à presença aumentada de urocromo, a coloração da urina costuma ser amarelo citrino em pessoas diabéticas. Gente, quando a gente fala em coloração normal da urina, a coloração normal ela varia de amarelo de amarelo claro. Ela varia de amarelo claro até podendo chegar a amarelo citrino, tá? E essa coloração, essa variação de coloração, ela vai depender da hidratação do paciente, né, da ingesta de água. Se o paciente ingere água de forma suficiente, como é indicado, né, 2 litros de água, como deveria, ele vai ter uma urina um pouco mais clara, mais amarelo claro. Mas se esse paciente está desidratado, ele ingere pouca água, tem uma ingesta deficiente, ele vai ter uma coloração mais amarelo citrino, um pouquinho mais escura. Então, a coloração normal, ela varia de amarelo claro a escuro por vários parâmetros, né? Pode ser a hidratação, pode ser a concentração, que às vezes a pessoa, né, toma muita água e a coloração, quanto mais água, mais clara vai ficar. Ou ao contrário, quanto menos água, mais escuro vai ficar. E assim por diante. Então, varia de amarelo claro a amarelo citrino. E aqui está falando a nossa alternativa que a coloração da urina costuma ser amarelo citrino em pessoas diabéticas. Não, né? Amarelo citrino também é uma coloração normal da urina, tá? Também é uma escala de coloração normal da urina, tá? A diabetes, ela não costuma mudar a cor da urina. A urina costuma ficar um pouco mais concentrada, mas não costuma variar tanto assim de cor. Apenas talvez fique um pouco mais escura, dependendo da concentração de glicose, se a diabetes estiver descompensada. Mas a gente tem que saber que amarelo citrino é considerado também coloração normal. Então, essa nossa questão está errada, tá, gente? Questão errada, tá bom? Então, muito cuidado, porque a coloração, o pH, eles têm uma escala de cor que a gente chama de normal, e não uma cor só exata que a gente considera normal, tá? Porque cada indivíduo é único, cada pessoa é única. Então, às vezes, se um metabolismo é diferente do outro, então eu não posso ser objetivo, falar que só pH 6 é normal, ou que só urina amarelo claro é normal. Vários fatores podem interferir, né? Alimentação, atividade física, entre vários outros fatores que a gente já falou. Então, muito cuidado com isso, tá bom? Então, vamos lá para mais uma questão. Mais uma questão do CESP da FUB, continuando a nossa mesma prova. Com relação aos exames laboratoriais, julgue os itens a seguir. Exames laboratoriais de urina, né? Estamos falando de urinálise, claro. A proteína de Thom-Hosphal, ó, escrevi certo, ó. Só esqueci um M, tá?
de Thum-Hosphal, principal componente dos cilindros, está presente somente na urina anormal e pode ser detectada por meio da metodologia de fita reativa. Gente, volta aqui para mim, por favor. Quando eu falo de proteína de Thum-Hosphal, eu falo de cilindros, tá? Beleza. Até aí, ok. E aí, o principal componente de cilindros é proteína de Thum-Hosphal. A gente falou disso agora, umas 2 questões atrás, né? Ok. Mas a proteína de Thum-Hosphal, ela pode até ela tá presente em urinas anormais. Normalmente ela está presente não só em urina normal, ela pode até estar presente em urina normal também, mas normalmente essa proteína de Thum-Hosphal, ela está presente aí em urina anormal, em urina de pacientes aí que tem alguma alteração metabólica, né? E assim por diante. Só que essa proteína de Thum-Hosphal é uma particularidade. Joga aqui para mim, por favor. Essa proteína aqui de Thum-Hosphal, ela é grande, né? Ela é grande, ela tem uma cadeia grande, ela tem uma peso molecular muito grande, ela tem alto peso molecular. Ou seja, por ela ter esse grande peso molecular aqui, ela ser uma estrutura grande, ela não é detectada no parâmetro de proteinúria da fita reativa, tá, gente? Ela não é detectada na fita reativa, tá? Ela não é detectada, porque como ela tem esse peso molecular acima do normal, acima das proteínas habituais, ela não é detectada. Se eu tiver bastante cilindro lá, proteína de Thum-Hosphal positiva e não tiver nenhum outro tipo de proteína, a minha fita reativa vai dar negativa para a proteinúria, tá, gente? Então, essa alternativa está errada. Por quê? Porque aqui fala que pode ser detectada por meio da fita reativa. E ela não pode, tá? Não pode. Volta aqui para mim, por favor. Grave isso, que as bancas adoram cobrar. Proteína de Thum-Hosphal, ela não é detectada na fita reativa, porque ela tem um peso molecular muito alto, ela é uma estrutura grande, ela tem um peso molecular maior, e aí ela não esse parâmetro da fita reativa de proteínas não consegue detectá-la, não consegue mensurá-la, tá bom? Então gravem isso, porque isso costuma ser bem cobrado, tá bom? Então a proteína de Thum-Hosphal não é detectada na fita reativa. Posso ter proteína de Thum-Hosphal com proteinúria negativa na fita reativa no exame químico? Posso, tá, gente? Posso. Então, muito cuidado com isso. Então, essa assertiva aqui, volta aqui para mim, por favor, para a alternativa errada, tá? Errada, porque a proteína de Thum-Hosphal não pode ser detectada na fita reativa, tá bom? Muito cuidado com isso, que isso pega muita gente, tá bom? Então, volta aqui para mim, por favor. Muito cuidado, porque esse item aí costuma pegar muita gente, tá? Muita gente, quando vê proteína de Thum-Hosphal, é proteína, vai aparecer na fita reativa, tá verdadeiro. Não, tá? Muito cuidado. Essa proteína de Thum-Hosphal, ela tem uma particularidade de ter esse peso molecular alto, justamente por isso que ela forma os cilindros, né? Porque ela é uma estrutura grande, ela tem peso molecular alto, né? Ela é cadeia grande. Então, justamente por isso que ela se precipita e forma os cilindros lá, né? Na nossa urina. Então, justamente por isso que ela tem essa particularidade de não aparecer na fita reativa, na proteinúria, no parâmetro de proteína também. Então, muito cuidado. Próxima questão do CESP, continuando na mesma prova aí, ó, técnico de laboratório para FUB. Com relação aos exames laboratoriais de urina, julgue o item a seguir. Para estabelecer o diagnóstico de diabetes, recomenda-se que o exame seja realizado na primeira amostra de urina coletada pela manhã. Gente, quando eu falo de exame de diagnóstico de diabetes, se eu quero estabelecer só diabetes, eu não preciso, tá? Tem nada a ver, eu não preciso que a urina seja a primeira da manhã. Quando eu falo de diabetes, eu posso usar qualquer urina. A amostra aleatória, pode ser a amostra aleatória. Desde que eu tenha comido há pelo menos 2 horas, tá? Tenha pelo menos 2 horas de jejum aí para fazer esse teste aí de diabetes, tá? Essa mensuração aí, né, de glicose na urina, né? Que é o que para estabelecer diagnóstico de diabetes, é pesquisa de glicose na urina. Então, pelo menos 2 horas de jejum, porém, não precisa ser a primeira amostra de urina da manhã, aliás, pelo contrário, não é recomendado que seja, pode ser aleatório, desde que 2 horas de jejum, tá bom? Então, volta aqui para mim, gravem muito bem isso.
para diagnóstico de diabetes, ou seja, pesquisa de glicose na urina, né, especificamente, que o diagnóstico de diabetes está ligado com a glicose na urina, eu preciso que a amostra seja de no mínimo 2 horas de jejum, porém, não é recomendado que seja a primeira da manhã, por causa desse jejum maior que a gente faz aí durante a noite, né? Que chega a ser 8 horas de jejum. Então, não é recomendado. Mas 2 horas de jejum e a amostra pode ser aleatória, ou seja, também essa questão, esse item está errado, tá, gente? Porque a amostra para diagnóstico de diabetes não precisa ser a amostra pela primeira urina da manhã, tá bom? Então, item errado. Então, vamos lá para a próxima questão. Continuando ainda na nossa mesma prova. Uma paciente de 35 anos, caso clínico, eu adoro questões de caso clínico, apresentou-se em laboratório de análises clínicas, portando solicitação médica para a realização de diversos exames, tais como EAS, dosagem sérica de sódio, potássio, ureia, creatinina, dosagem de albumina sérica e dosagem de aspartato aminotransferase, que é a AST, e alanina aminotransferase, ALT. E o técnico de laboratório procedeu à coleta do material necessário. Considerando a situação hipotética acima, julgue o item. Para a realização do EAS, o paciente deverá coletar a primeira urina da manhã em frasco contendo formalina 1%. Volta aqui para mim, por favor. Vamos voltar lá nos primórdios, lá no início da nossa teoria, quando a gente falou de coleta de amostra, tá? Orientações para coleta de amostra, vamos voltar lá no início. Quando a gente fala de coleta de amostra, a gente fala o seguinte. Quando eu falo para o paciente chega lá para fazer um EAS, qual orientação eu tenho que dar a esse paciente? Primeiro eu entrego o frasco, tá? Lacradinho, estéril, limpo, seco, sem nada dentro, sem nenhum tipo de conservante. E aí o meu paciente vai coletar a amostra, eu vou orientar esse paciente a possivelmente, né, se possível, coletar a primeira urina da manhã, desprezar o primeiro jato, coletar jato médio e trazer a amostra em até 1 hora após a coleta para o laboratório. Beleza. Se esse paciente não conseguir trazer a amostra, refrigeração até ele conseguir levar, desde que esse tempo não exceda aí, né, muito aí, essa amostra pode ficar aí até 2, 3, no máximo 4 horas aí, até ser entregue ao laboratório. Foi entregue ao laboratório, a pessoa, o atendente do laboratório recebe a amostra, essa amostra vai para o processamento e se ela não for processada naquela hora, ela vai ser acrescida aí de conservante, tá? De acordo com o parâmetro que eu quero pesquisar naquela amostra, eu tenho conservantes aí que eu posso utilizar para manter essa amostra viável até que eu consiga processá-la. Pegaram? Então, quem é que vai acrescentar conservante na amostra? Quando a amostra chegar colhida, for entregue lá no laboratório, o pessoal do processamento vai acrescentar o conservante só se não puder fazer a leitura, né, o processamento daquela amostra no momento. Por quê? A amostra tem que ser processada até 2 horas da coleta, tá? E se o paciente não conseguir entregar, mantendo refrigerado, pode ir um pouquinho mais, mas a priori o paciente tem que entregar no laboratório em até 1 hora e a amostra ser processada em até 2 horas. Se isso não puder ser feito, o laboratório acrescenta o conservante na amostra depois da amostra colhida, para que ela fique viável ali, mantendo ela refrigerada também, quando necessário, para que ela fique viável até o momento do processamento, sem perder ali, né, sem deteriorar nenhum componente e sem deteriorar nenhum parâmetro e a gente perder aí a viabilidade e ter algum falso positivo, falso negativo por causa disso. Entenderam? Então, quando aqui o meu examinador fala que para a realização do EAS, o paciente deverá coletar a primeira urina da manhã em frasco contendo formalina 1%, está certo ou errado, gente? Isso está erradíssimo. Porque o que eu falei? Que o frasco não vai conter nada, ele vai estar só limpo, seco, estéril, fechado. A única coisa que o paciente vai fazer é, depois que ele coletar, ele vai levar imediatamente para o laboratório. Se ele não conseguir levar, ele vai refrigerar, tá? Quem vai acrescentar conservante na amostra? Lá, o pessoal do processamento do laboratório, somente se ele não conseguir processar a amostra em até 1 hora que o paciente entregou ela no laboratório.
aí sim ele vai acrescentar conservante naquela amostra. Normalmente, quem faz a utilização de conservantes são laboratórios de grande escala, né, que processa muitas amostras por dia, e aí não consegue, né, processar nesse tempo hábil de 1 hora, e aí acaba acrescentando conservantes para viabilizar essas amostras por mais tempo. Mas, tá, é só se eu não conseguir processar no tempo hábil que eu vou acrescentar esse conservante. Então, o paciente recebe o frasco limpo e sem nada, tá? Só limpo, lacrado, sem nada. E estéril. Não recebe frasco nenhum tipo de conservante, muito menos formalina, tá bom? Pegaram? Então essa questão está totalmente errada, tá? Pegaram? Volta aqui para mim, por favor. Entenderam direitinho agora essa questão da coleta, do frasco? Então vamos pular aí para a próxima questão. Joga para mim, por favor, as questões. Continuando ainda na mesma prova, vamos lá. No que se refere aos exames laboratoriais de sedimento urinário, julgue o item. A presença de células epiteliais na urina é comum devido à descamação de células velhas. No entanto, a detecção dessas células em grande quantidade indica lesão tubular. Gente, a gente sabe que células epiteliais, eu coloquei até aqui um esqueminha, ó, 3 tipos de células epiteliais, tá? Que eu posso encontrar na minha amostra de urina. São as células pavimentosas ou escamosas, que essas sim, tá? São células provenientes da descamação normal, tá? Que essas sim são células provenientes da descamação normal, né, do trato geniturinário e podem aparecer e não querem dizer nada, tá? Já as células epiteliais transicionais, que são de transição, e as células epiteliais dos túbulos renais, que quando aparecem pode ser que eu tenha um sinal de alerta para alguma lesão. Agora, quando o meu examinador fala aqui que lesão tubular, eu só poderia considerar essa alternativa certa se ele falasse que as células epiteliais dos túbulos renais na urina são indicativas de lesão tubular. Agora, quando ele fala que células epiteliais é comum devido à descamação de células velhas, só é comum e só quer dizer descamação normal as células pavimentosas ou escamosas. Porque a gente tem 3 tipos de células epiteliais. Percebam como essa questão pode te confundir também? Então, essa questão está errada. Por quê? Porque nem todas as células epiteliais, nem todos os tipos de células epiteliais querem dizer descamação normal descamação normal do tecido. Descamação normal de células velhas. E nem todo tipo de célula epitelial quer dizer lesão tubular, tá? Lesão tubular, só células epiteliais dos túbulos renais. Aí sim, lesão tubular. E descamação comum de células velhas, só células epiteliais escamosas. Então, não posso dizer que células epiteliais, no geral, querem dizer as duas coisas, tá? Então, essa questão está errada por esse motivo. Pegou? Entendeu a diferença de célula pavimentosa escamosa, célula epitelial transicional e célula epitelial dos túbulos renais? É muito importante porque isso pode gerar confusão na prova. Você pode marcar que isso está certo porque você não vai lembrar desses 3 tipos de células epiteliais, tá? Isso aí pode te confundir muito, cuidado, tá bom? Então, não se esqueça disso. Descamação normal, células epiteliais pavimentosas ou escamosas. Células epiteliais de túbulos renais, aí sim, eu posso suspeitar de alguma lesão tubular aí, porque essas células não costumam aparecer na urina, elas só aparecem quando há lesão tubular, tá? Pegaram? Entenderam? Então pronto, então vamos seguindo. Volta para mim aqui, por favor. Então, nossa questão está errada, como eu já falei, e a gente finaliza a nossa aula de hoje, tá? A gente volta numa próxima aula para continuar falando, a gente finaliza aqui essas nossas questões, a gente volta depois com mais questões, tá? Espero que vocês tenham entendido o conteúdo, fixado bem esse conteúdo, para não errar mais nenhuma questão na prova desse nosso conteúdo de uroanálise, tá bom? No que vocês precisarem, se tiverem alguma dúvida, podem me procurar, que eu estarei à disposição, tá bom? Até a próxima aula, fiquem com Deus e até a próxima!